pessoal! Hoje eu estou aqui com Beatriz Pereira, Vinícius Árabe e Júlia Rosa, também conhecidos como Pseudobanda. É um prazer imenso receber vocês aqui, bater esse papo com vocês rapidamente. E já vou... Obrigada pelo convite! Imagina, é um prazer Obrigada enorme. por Eu sou convidar. grande fã. Passei até perfume para receber vocês. Já vou Tô sentindo. começar lançando a pergunta de como nasceu a Pseudobanda e de onde veio a ideia desse nome. Então, a Pseudobanda, a gente começou no teatro, né? Os três são atores, né? A gente estudou junto e durante um processo artístico que a gente estava, a gente foi se aproximando e a gente foi descobrindo que todo mundo tinha esse interesse por música. Todo mundo, os três cantavam ou tocavam. E daí teve um dia que a gente marcou um encontro lá em casa, na minha casa, quando eu ainda não morava com o Vinícius, isso já tem uns 6 anos. E daí eu trouxe um riff pra gente com um comecinho de uma letra e a gente de uma vez só compôs uma música. E a gente tipo, nossa, uou, fizemos uma música. Que estranho. A gente é uma banda agora, será? E a gente não, a gente não é uma banda, né? A gente é uma pseudobanda, né? A gente não é uma banda de verdade, ninguém aqui é músico de verdade, e daí também que surgiu o nome, né? Vocês começaram em 2014, né? Finalzinho de 2014 e comecinho de 2015. E o que vocês sentiram assim? O que mudou de lá pra cá? Eu imagino que muita coisa, né? Para mim, acho que uma das coisas que mais mudou, assim, mas eu como pessoa mesmo, foi que com elas eu comecei a enxergar vários aspectos, até em mim mesmo, que eu não via. Então, como a gente também está sempre somos nós três, a gente sempre está muito aberto para debater e discutir o que está acontecendo, o que tá cagando. Então, às vezes, a gente vai tendo essa troca e eu, por exemplo, eu me sinto hoje muito mais confiante, graças a elas mesmo. Não só como pessoa, mas como artista também. Para mim, acho que isso foi uma das coisas que mais mudou, assim. Uma confiança de eu saber que eu tô com elas e que a gente tá junto e que, tipo, vai dar certo, mesmo dando errado, a gente sabe que vai dar certo. A arte em si, ela é um processo que, ao mesmo tempo que ela é muito individual, ela exige que você tenha outras pessoas, que você saiba trabalhar com outras pessoas. Então, a forma como vocês conduzem isso e saber que tem essa troca tão sincera é muito bonito. Porque eu acho que também nós três, a gente era meio inseguro mesmo, né? Uhum. Como artistas, tudo, a gente também estava conhecendo, assim, né, esse nosso lado de músicos, assim, mais, né, como um conjunto. Eu acho que a gente era um pouquinho inseguro. E quando a gente se juntou, foi uma forma também da gente criar um pouco mais de coragem para fazer alguma coisa, né? Porque aí a gente não era eu, Júlia, sozinha, botando a minha cara no mundo, entendeu? A gente criou um sistema de acolhimento ali entre nós três e de apoio, até para trazer composições, tudo. A gente sempre ficava com vergonha de mostrar, até que a gente começou, não, é legal, mostra. E o outro, é legal. Meu, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E eu sinto que hoje em dia a gente ainda tá meio que se descobrindo como banda, né? Uhum. A gente ainda tá descobrindo o nosso som, a gente ainda tá se descobrindo, mas a gente já tem um caminho, assim. Eu acho que no começo a gente era muito mais despreparado, a gente realmente não sabia o que estava fazendo, e o esquema é esse, né? Você pode não saber o que você tá fazendo, mas aí fazer. Então a gente ia, fazia, se jogava, começou a fazer onde a gente conseguia fazer, o que a gente conseguia fazer. E eu acho que isso foi trazendo experiência, né? Porque muito da coisa assim na arte, eu acho que é isso, né? Você aprende muita experiência fazendo, tanto no teatro como a banda. É botar a mão na massa, ir atrás, fazer, que aí as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que hoje em dia o que eu mais me orgulho assim da Pseudobanda é que a gente criou um ambiente muito saudável, de troca muito aberta, assim. Eles são meus irmãos, entendeu? Pro bem e pro mal, a gente é irmão aqui. Sempre vão ter muitos obstáculos e se a gente fosse apegar a isso no caminho, a gente vai querer desistir o tempo todo. Eu imagino que vocês devem ter criado uma rede de apoio muito forte entre vocês, né? Então, que ao mesmo tempo, tipo assim, ei, você não tá sozinho, a gente tá aqui, tá todo mundo nessa junto. E eu vejo isso muito também nas músicas de vocês, na composição. Cada música tem um propósito.
algo muito forte, a entregar uma mensagem muito forte. E ao mesmo tempo vocês também casam com o que vocês trazem da bagagem teatral de vocês, né? Nos videoclipes e tudo mais. Como é esse processo de construção artística como um todo, desde o enredo, da letra? Como é isso para vocês? A parte musical, a gente sempre compõe junto. Tem uma coisa que pra gente funciona muito, assim. Uhum. Então, o que aconteceu, principalmente com as músicas do EP e com algumas nossas composições mais antigas, é que alguém trazia alguma coisa, ou trazia um início de uma letra, ou só um riff, alguns acordes, e a gente ia no fluxo, assim, a gente ficava horas e horas e horas, tipo, trabalhando naquela ideia, jogando ideias, muitas ideias, fazendo uma tempestade de ideias. Uhum. E depois que a gente experimentava muito, a gente sentava, ouvia tudo que a gente tinha proposto e começava a organizar o material. Então, esse trabalho funcionou bastante com a gente no nosso primeiro EP, assim. E Às vezes, antes mesmo da composição, às vezes a gente tinha só uma ideia ou um sentimento. Ou que nem no Fracassos, né? Que a Bia chegou e falou, nossa, minha mãe fica falando não sei o quê, às vezes parece que ela tá achando que eu sou uma fracassada, meu pai, não sei o quê. E eu, né? A gente tava meio down. E aí eu falei, nossa, e aí a gente foi começar a compor e a gente ficou conversando sobre isso, né? Como cada um tava se sentindo. Só que aí a gente vai começar a compor só que a gente tava com uma energia diferente, sabe? A gente não tava mal, só que assim, mal triste, sabe? A gente tava meio que eu rindo tava das mal graças. triste, né? Mas a gente tava muito feliz naquele dia. A Bia tava bem mal triste, só que eu tava com uma energia mais pra cima. E aí eu Foi muito comecei a puxar engraçado. uns acordes, só que eu puxei uns acordes mais alegres. Uhum. E aí quando a gente viu, a gente tava descrevendo da desgraça de uma forma mais cômica, né? E muito dessas coisas, a parte também de uma conversa que a gente tem, né? A gente começa a trocar ideias e questões e questionamentos, e aí vem a letra. Muito, muito Que legal. nem a Bia falou. Essa, E aí o clipe... E aí os clipes a gente tem sempre a parceria, né? Assim, até hoje, tirando esse último clipe que a gente fez de casa à distância, todos os outros clipes foram direção da Karina De Simone. Uhum. Então, ela é uma parceiraça nossa. E aí a gente senta com ela. A gente já faz tem umas ideias, né? E a gente leva para ela, leva também para a Gama Arte Studio, que sempre está com a gente fazendo direção de arte, que são, assim, parceironas. E aí, com esse time, fica fácil, entendeu? Porque a gente joga as ideias, elas conseguem organizar e dão mais ideias. E aí a gente acaba criando E a gente gosta bastante disso, né? De criar em cada clipe um universo novo, experimentar com coisa nova. É uma coisa que a gente gosta bastante. Isso é o que eu acho muito incrível, é a criatividade, a originalidade, o quanto que tem de vocês ali, sabe? Porque hoje em dia a gente vê muito assim, pessoas reproduzindo mais do mesmo e coisas sem propósito. Qual vocês sentem que é o propósito de vocês como artistas? Eu sou de Minas, eu nasci em Uberaba e vim para São Paulo quando eu tinha 18 anos, assim, de doido. Porque eu queria ser artista, mas eu vim sabendo o que eu queria ser, mas não exatamente o que era o que eu queria ser. Uhum. E eu vim em 2011, desses 9 anos que eu tô aqui, eu fui me descobrindo muito, como também eu fui descobrindo muito, para mim, o que significa ser artista. Hoje em dia, eu acho que o artista ele tem a principal função de repensar o próprio tempo mesmo. De enxergar hoje o que está errado, o que a gente pode mudar e como, com a minha arte, eu posso passar essa mensagem de uma forma em que a pessoa possa escutar e pensar e não sentir como uma agressão a ela, sabe? Mas eu sinto muito isso até a gente como banda, né, num todo, a gente sempre sente muito essa necessidade de trazer temas que são importantes para nós, temas que a gente acha que são relevantes atualmente. A gente gosta de repensar a nossa rotina, repensar a nossa vida, repensar o cenário político que a gente está vivendo. Então, a gente sempre, nas composições, a gente gosta de dar aquela, né, instigadinha, assim. Eu sinto que a gente, como artista, a gente meio que vira... não sei, meio que um cuidador da alma alheia também, sabe? Porque a arte, ela realmente, eu sinto que ela é um canal, né? Pra gente extravasar, às vezes, coisas que estão dentro da gente, que a gente não sabe como.
tanto consumindo arte, né? A gente tem esse sentimento dessa catarse, até como fazendo arte. Então, eu sinto que a gente, de alguma forma, quer tocar a alma das pessoas e tocar a mente das pessoas também. É um trabalho muito sensível, muito delicado. Vocês sentem, principalmente quando vocês tocam em alguns assuntos mais profundos, por exemplo, questões políticas, vocês sentem alguma insegurança, algum medo de o que pode vir através disso? Sim, é que é isso, né? Eu acredito muito, e a gente conversa muito sobre isso também, sobre a responsabilidade que a gente tem como artista. Eu acho que, tipo, não dá pra gente sair por aí publicando qualquer coisa e falando qualquer coisa e achar que tudo bem, sabe? Tipo, principalmente opiniões fortes sobre temas delicados. Então, isso é uma coisa que a gente conversa demais, sobre sempre tentar ter propriedade sobre aquele ponto de vista. Então, por exemplo, quando a gente compôs Não Me Importo, que veio de um lugar assim muito emocional. Foi num dia que a gente estava muito conturbado, assim, muito revoltado com o que estava acontecendo. A gente sempre teve, a gente terminou a música, falou, tá bom. Agora vamos olhar para ela e ver se a gente, tipo, se ela é coerente mesmo. Então a gente está sempre se questionando. Eu sinto que é um lugar que ser artista precisa desse estado de inquietação, sabe? Você precisa estar sempre repensando o que você está fazendo, sempre repensando a sua arte, sua forma de comunicar também. Porque é isso, o mundo está em constante mudança. E se a gente não acompanha, a gente fica datado. E o que um artista tem a dizer se ele não está conectado com o mundo atual, sabe? Se ele não está conectado com o que tá acontecendo com as pessoas, o que as pessoas estão sentindo, estão passando, as revoluções sociais. Então, com certeza, é sempre uma preocupação forte nossa. Eu sinto que no começo, assim, mais quando a gente estava para lançar o EP e tudo, esse questionamento e esse medo, né, entre aspas, ele era um pouco mais forte. Que a gente não sabia como as pessoas iam reagir, né? Que hoje em dia, às vezes, as pessoas ficam com os ânimos muito aflorados, né? E ainda mais quando toca nesses assuntos mais delicados. E aí a gente até ficou com um pé atrás, falando, a gente tinha um pouco mais de medo. Mas depois a gente parou para pensar e a gente falou, essa é a mensagem que a gente quer passar. É isso que a gente acredita. Então, e se as pessoas, assim, ouvirem essas músicas, principalmente a Não Me Importo, né? Ouvir ela e discordar muito fortemente, talvez não seja nosso tipo de público também, sabe? A gente como artista não consegue fazer para todos os públicos, agradar todo mundo, né? Então a gente começou a perceber que o público que a gente quer ter e as pessoas que a gente também quer trocar, em alguns sentidos, são essas pessoas também, né? A gente, obviamente, tem outras músicas, né, que, por exemplo, é Agora, que tem também uma mensagem de transformação, mas ela é um pouco mais suave, né, um pouco mais doce. Ela veio num lugar mais de amor. Não Me Importo veio realmente num lugar da fúria, mas... mas é o que a gente queria compartilhar com as pessoas. E é isso, né? Não ter vergonha da sua arte, não ter vergonha do seu posicionamento, se você acredita nele 100%, né? E a gente também, que nem a Bia falou, a gente sempre tem a importância e o cuidado de pesquisar as coisas que a gente vai falar também, para não falar besteira. Principalmente agora na quarentena, eu acho que as pessoas elas estão muito inseguras sobre o que fazer, o que produzir, o que as pessoas vão pensar de mim, o que esperar dos outros. Eu paro ou eu continuo? Qual vocês sentem que é a maior dificuldade nesse momento e como fazer para passar por cima dela e enfrentá-la? No começo, assim, do isolamento, a gente ficou bem perdido. A gente estava entrando num processo de compor coisas novas, né? E pra gente, que nem a gente já comentou, composição é junto, né? A gente tem que estar os três juntos para conseguir compor. Então, meio que quebrou nossas pernas, a gente ficou, acho que o Brasil inteiro, né? Sinto que todo mundo ficou meio perdido nesse começo, assim. Então, a gente não sabia muito bem como produzir, a gente não achou que ia ficar tanto tempo, né, nesse isolamento, que isso ia durar tanto. Então, a gente só puxou o freio e deu uma segurada. E a partir do momento que a gente começou a ver que as coisas, né, não iam sair disso, que a gente ia ter que ficar em casa, que a gente ia ter que trabalhar à distância, a Bia é de Santos, o Vini é de Minas, cada um foi para suas casas, né?
ficar no período de isolamento. Então, não tinha como a gente se encontrar mesmo, assim, né? Porque um em Minas Gerais, a outra em Santos, a outra em São Paulo, era impossível a gente se encontrar pessoalmente, né? Não, até pela pandemia, né? Não tem como. Uhum. Mas aí a gente começou... Mas, assim, a gente como artista é isso, né? A gente tem uma inquietude dentro da gente. Então, a gente tava com vontade de produzir. A gente não queria ficar parado. E aí, tanto que a gente começou a fazer covers, né? Covers não, a gente fez releituras das músicas que a gente já tinha feito, só que à distância, né? Gravando de casa, cada uma Foi gravando. cada um da sua casa? E aí a gente fez os Fracassos e Ouvidos ao Mistério, que foi uma coisa bem simples. A gente fez, né? A gente pela gente, a gente mixou a música, a gente gravou, editou. E nessa que a gente ia começar a fazer, veio uma pulguinha atrás da orelha da gente fazer um É Agora, uma versão mais acústica, que já era uma vontade nossa, e a gente falou, vamos só brincar, vamos fazer uma coisa de boa. Na pseudobanda é sempre assim que funciona. A gente começa com uma ideia pequenininha e fala, não, vamos fazer uma coisinha de boa. Aí a gente já deu um salve no Thales Sala, que ele toca guitarra, violão com a gente. E também ele produziu Não Me Importo. E aí a gente deu um gritinho ali, Thales, você gravaria um violão? Porque a gente queria, né, um violão, porque a gente não... Nos instrumentos a gente não tem tanta propriedade. Então a gente falou, você gravaria um violão? Você gravaria um violão pra gente? E ele falou, claro, só que aí o Thales, ele é dos nossos, entendeu? Então a gente já pediu um violão, ele já começou a falar, pô, dá pra botar uma percussão, dá pra botar um baixo, dá não sei o quê. E aí a gente já começou a criar, e eu sinto que é muito isso nesse período de isolamento, é criar essas conexões e sair um pouquinho da caixa para tentar ver o que a gente consegue fazer. Às vezes a gente fica muito apegado a fazer tudo da forma que a gente sempre fez. E nesses momentos é bom para a gente conseguir ver que é possível fazer de outras formas e que o resultado também consegue sair, sabe? Principalmente também com o clipe, a gente estava assim, perdidaços, né? E a gente falou, meu Deus, vamos tentar fazer um roteiro aqui. O que dá para fazer cada um na sua casa, que as imagens podem casar, né? E a gente foi assim, super de olho fechado, gravamos, aí eu editei e foi assim, uma dureza, assim, foi dureza essa edição. Eu sofri, tive bloqueio criativo, entendeu? E ficava só chorando para eles, gente, eu não sei se eu vou conseguir editar, eu não sei se eu vou conseguir terminar. E eles, não, então manda, deixa eu ver. E eu, não, pera, eu preciso conseguir tentar fazer alguma coisa. Mas é isso, entendeu? Não foi tudo 100% lindo, nossa, um processo legal, porque a gente estava aprendendo a lidar, né, com essa nova realidade. Então, a gente gravou, cada um da sua casa, as vozes. O Thales também gravou o violão, ele conseguiu também um parceiro para gravar cítara, que a gente achou super legal, né? A gente queria trazer essa vibe meio mantra, meio meditativa, né, para a música. E aí cada pessoa gravou da sua casa, enviou para o produtor, ele mixou tudo junto, e a gente no clipe também, cada um gravou da sua casa, pedimos ajuda para os irmãos, entendeu? Que nessa hora a família serve também para isso, para ajudar. Ajuda aqui, ó, grava aqui, me ajuda com essa luz, pede ajuda para a mãe, pede ajuda para quem dá. E conseguimos fazer, assim, e a gente ficou muito feliz com esse resultado e foi muito gostoso, sabe? Poder passar por porque o processo é muito gostoso, né? Então, passar por esse processo juntos e redescobrir uma nova forma de trabalhar nesse período foi muito legal, assim. Não foi fácil, né? Nunca é. Mas foi bem gostoso. Qual vocês acham que é a função da música, da arte como um todo, durante esses tempos de pandemia? Porque as pessoas tendem a desvalorizar a arte, fala que a artista é tudo vagabundo, a arte não serve para nada, mas agora as pessoas respiram arte, né? Então, qual é a importância para vocês? Tem a questão eu tenho a impressão, assim, que a arte, acima de tudo, é um grande mecanismo que pode ser maravilhoso para causar empatia, para despertar esse sentimento no coração das pessoas, para que elas consigam, nem que seja num filme, por 1h30, se colocar emocionalmente no lugar daquele personagem, daqueles personagens que estão sendo tratados. Então,
Eu acredito que a arte tem diversas funções e para cada um vai bater de um jeito. Mas essa função de reflexão profunda, que às vezes é uma reflexão que pode gerar, tipo, pode apaziguar as emoções, né? Que nesse período principalmente tendem a ficar mais conturbadas, ou pode, na verdade, nos inquietar também. E fazer a gente sair e se movimentar e tentar enxergar as coisas de um jeito diferente. Então, eu acredito que para mim, como artista e espectadora e consumidora, né, de arte, funciona muito nesses dois sentidos, assim. Para mim, ela vem também como um abraço, assim, sabe? Eu acho que independente se for uma arte que te levanta questionamentos ou que te faz enxergar, ou mesmo que seja alguma coisa que vá só te distrair, não que eu acho muito difícil alguma arte apenas te distrair, eu acho que em geral ela sempre te abraça de alguma forma, sabe? Para mim, pelo menos, sempre que eu tô assistindo alguma coisa, que eu tô escutando alguma música, de certa maneira eu me sinto abraçado e num lugar confortável, assim, sabe? Para mim, consumir arte me põe numa posição de conforto, mesmo que ela venha para, tipo, rasgar o peito e, tipo, confundir a cabeça, é um conforto que nenhuma outra coisa conseguiu me trazer, assim, sabe? Não sei, eu acho que nessa pandemia é uma das coisas que mais me ajuda a ficar centrado e seguir em frente. Eu acho que vai ser consumir arte independente, seja visitar o Museu da Frida pela internet, seja escutar uma banda que eu nunca ouvi na vida ou um filme que eu já vi mais de 30 vezes. É meio isso. Ela vem Eu como sinto um também abraço. que a música ela também é meio terapêutica às vezes, sabe? Assim, nessa quarentena teve vezes que eu tava mal e que eu só queria chorar, entendeu? E aí eu só queria extravasar esse sentimento dentro de mim. E eu achava uma música que dizia exatamente o que eu estava sentindo, sabe? É tão bom ter essa conexão, sabe? Você encontrar uma música que você fala, nossa, é isso. E aí você deixa vir, sabe? Ou quando você está muito animado, você coloca uma música para você dançar, para você se movimentar, sabe? Eu acho que nesses momentos de isolamento, a música ela pode ser terapêutica também. Eu acho que tanto para quem faz quanto para quem recebe, né? Ela tem esse poder muito forte. Eu passei por esse momento em que eu e meus amigos a gente estava assim, reinventando para fazer teatro em casa, que é outra história, teatro online, e que todo mundo estava cansado e querendo desistir, mas que a gente entendia que não era só pra gente, era algo pra gente, mas também pra quem recebia. O poder que a arte tem muitas vezes de realmente curar uma pessoa que vai assistir, que vai entrar em contato com aquilo. Qual o recado que vocês querem deixar para quem estiver assistindo esse vídeo? Cuidem-se, cuidem-se, cuide da sua alma, cuida do seu corpo, da sua saúde mental, cuidem das pessoas que vocês amam, cuidem do planeta, percebam, estejam abertos, que a vida tá aí e tá pedindo várias coisas da gente. E, querendo ou não, tá todo mundo junto, mesmo não estando junto. Eu digo isso até no sentido de dividindo o mesmo planeta. Então, cuidem-se, atenção, que a vida tá aí e tá pedindo para ser vivida. Para mim, eu acho que é uma reflexão que eu tenho tido recentemente, é que a gente não está no mesmo barco, assim, claro que tem muitos lugares, tem muitos barcos, um tão todo furado, o outro é um cruzeiro super chique, mas o mar é o mesmo. Então, se a gente não cuidar desse mar, não é nem só o mar, assim, o planeta em si, mas a nossa relação, a nossa sociedade. Se a gente não cuidar disso, da forma em que a gente trata a outra pessoa, que a gente trata um filho, uma mãe, um tio, um desconhecido que você nunca viu na vida, se a gente não começar a se cuidar bem, a gente não tem futuro. Então, para mim, eu acho que é muito importante a gente estar junto, saber que, tipo, a gente não está no mesmo barco, o barco de uns são, de fato, muito melhores que os dos outros, mas o mar é o mesmo. Então, se a gente não cuidar desse mar, ninguém navega, ninguém vai para frente.
Gente, muito, muito, muito obrigada. Um prazer enorme. Quem quiser acompanhar a Pseudobanda, as redes vão estar todas aqui embaixo. Acompanhem, porque vocês não vão se arrepender. Mas muito obrigada de coração e continuem sendo essa arte linda e transmitindo tudo isso que vocês transmitem. Gratidão. Muito Muito obrigada, obrigada, Laura. obrigada pelo convite, obrigada por essa conversa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.